Lorival, boa noite. Boa noite. Explica, então, basicamente, o que teria sido essa conversa e o quanto realmente Vladimir Putin pode estar empenhado nessa busca pela paz, nessa solução pela paz. Bem, a conversa foi altamente favorável para o Putin. Pelo fato da conversa em si, né, ao encerrá-la, o Trump disse: agora eu vou conversar com o Zelensky, ou seja, primeiro converso com o Putin coloca os termos dele e só então conversa com o Zelensky, que é a vítima, né, que é o país invadido. Ele disse também que, assim como ele, Trump, o Putin é um homem que valoriza fortemente o bom senso, em inglês common sense, o bom senso, que é uma campanha, um slogan que o Trump usa. O Putin, naturalmente, escolheu bem essa expressão para impressionar e elogiar, né, bajular o Trump. E alguém que invadiu a Ucrânia, né, da forma como invadiu, numa guerra desnecessária, ter bom senso, reconhecido pelo Donald Trump, é algo espantoso. Mas o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, depois colocou claramente quais são os termos propostos e aceitos pelo Donald Trump no encontro do grupo de contato de 50 países que apoiam a Ucrânia em Bruxelas. Então é o seguinte: a OTAN não vai garantir o cessar-fogo, podem ser países europeus, mas não será a OTAN, não serão tropas americanas, tropas também de outros países fora da OTAN, se ele não especificou, fora da Europa, não especificou quais seriam. Não é realista acreditar que a Ucrânia voltará às fronteiras de 2014, ou seja, quando começou a invasão russa, quando eles tomaram a Península da Crimeia e 8% do território do leste da Ucrânia. Então, a Ucrânia vai ter que aceitar a ocupação de parte do seu território e, enfim, e uma série de outras condições que colocam, então, os termos, basicamente, que o Putin desejava. Deixa eu só retomar o contato com a Priscila Esbeck, Lorival, porque ela está lá em Nova York e talvez melhor do que ninguém, assim como o nosso repórter lá no Rio de Janeiro, na frente do hospital, tinha as informações melhor do que ninguém, acho que a Priscila Esbeck, estando nos Estados Unidos e vendo a repercussão dessa conversa, dessa aproximação de Trump com Putin e Zelensky no mesmo dia. As informações, Priscila, por favor. Exatamente, o Lorival já deu um panorama geral, né, muito bem detalhado, Márcio, mas só continuando então as informações que eu estava trazendo, Trump disse que a conversa que ele teve com Volodymyr Zelensky também foi uma conversa que tratou principalmente da reunião que está sendo marcada para sexta-feira em Munique, na Alemanha, onde o vice-presidente J.D. Vance vai se encontrar com delegações e que vão ser lideradas da parte dos Estados Unidos, tanto por J.D. Vance quanto pelo secretário de Estado Marco Rubio, e ele falou que tem esperança de que os resultados dessa reunião vão ser positivos e que é hora de parar essa guerra ridícula, foram as palavras de Donald Trump, e ele falou que tanto Zelensky quanto o presidente Putin querem fazer a paz. Ele falou que houve uma destruição massiva e totalmente desnecessária. A visão que se tem dessas falas de Donald Trump é que elas acabam com aquele mistério sobre o que Trump queria dizer na campanha quando ele disse que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas se fosse eleito. Muitos interpretaram que isso significava que Trump poderia tentar forçar um acordo mais favorável à Rússia, ele que, por ser presidente dos Estados Unidos, tem poder de barganha, já que os Estados Unidos são os principais fornecedores de recursos para a Ucrânia durante essa guerra. Além disso, um outro ponto relevante também, Márcio, Lorival, é que Donald Trump disse que vai enviar Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, à Ucrânia para cobrar o dinheiro que foi emprestado pelos Estados Unidos, e isso tem tudo a ver com o que Trump vem falando e com toda essa ideia de Trump de forçar o fim dessa guerra, justamente porque Donald Trump quer seguir a sua política de America First, ou seja, de não gastar recursos internos com guerras externas. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Priscila Esbeck, que falou com a gente direto de Nova York. Lorival Santana, é meio assustador isso, você imaginar que você vai conseguir parar com a guerra, forçando o país invadido a pagar de volta, a devolver o dinheiro que foi dado no momento de emergência. Sim, nas guerras anteriores, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e historicamente, são os países invasores que pagam pelo custo da liberação do país invadido. Foi assim com a Alemanha, tem sido assim historicamente.
Nesse caso, não. É o país invadido que tem de pagar pelo custo de sua própria defesa. E o Trump já havia detalhado isso na entrevista que deu à Fox News, que foi ao ar na segunda-feira, em que ele diz o seguinte: eu quero os minerais raros da Ucrânia, que são minerais de terra rara, minerais que são estratégicos para veículos elétricos, para uma série, para armamentos, para uma série de tecnologias, e que a Ucrânia é rica nesses minerais. Então, não só a Ucrânia terá de ceder território para o país que a invadiu, terá de ficar sem a cobertura da OTAN. A mesma Ucrânia que foi convencida pelos Estados Unidos e pela Europa a entregar o seu arsenal nuclear no início dos anos 90, para ter a sua independência, sob a garantia de que seria protegida da Rússia. Não está acontecendo, pelo contrário, está sendo exposta aos desejos expansionistas russos. E, além disso, terá de ficar mais pobre ainda, depois de ter tido a sua infraestrutura em grande parte destruída, de ter tido o seu comércio bloqueado, né, toda a sua costa, por onde passava 80% do seu comércio, está bloqueado desde o início da guerra, na verdade, desde o final de 2021, não consegue exportar os seus ricos recursos naturais e, além disso, tem de entregar os seus minerais estratégicos para os Estados Unidos, porque o Donald Trump acha que os Estados Unidos não deveriam ter gastado com a Ucrânia. E o Pete Hegseth, nesse encontro de hoje em Bruxelas, disse também que é a Europa que tem de garantir a segurança da Europa em relação à Rússia e que 2% da meta de gastar 2% do PIB com a defesa dos países da OTAN é muito pouco. O Donald Trump quer que eles gastem 5%, não é? E, sendo que os Estados Unidos gastam 3,6%. E que a Europa é que tem que doar armas e munições para a Ucrânia. Os Estados Unidos não vão mais fazer isso.